Olá, leitores! Eu sou Eduardo Venceslau, sou ator e apresentador do Livros que Falam, retomando a série sobre tragédias gregas. E após explorarmos a luta contra a tirania em Prometeu Acorrentado, hoje mergulharemos em uma das obras mais emblemáticas da literatura, a Tragédia do Destino de Édipo Rei, famosa e importantíssima obra de Sófocles, que é um exemplo perfeito da maestria dos dramaturgos gregos em construir narrativas de grande impacto emocional. Quem foi Sófocles? Sófocles foi um dramaturgo grego nascido em Colono, uma comunidade próxima a Atenas. Ele viveu durante o século de ouro de Atenas, sob a liderança de Péricles, um período de grande florescimento cultural e intelectual. Filho de um rico fabricante de armaduras, Sófocles recebeu uma excelente educação e teve uma carreira brilhante. Venceu 24 competições dramáticas nas festas dionisíacas de Atenas e, ao longo de quase 50 anos, foi o dramaturgo mais celebrado da cidade, nunca ficando abaixo do segundo lugar. Sófocles introduziu inovações importantes no teatro grego. Ele adicionou um terceiro ator, o que permitiu o desenvolvimento de diálogos mais complexos e a exploração de conflitos entre mais personagens. Também reduziu a importância do coro como protagonista, dando mais peso à ação individual dos personagens. Além de dramaturgo, Sófocles também foi uma figura pública respeitada, tendo atuado como ator, sacerdote e general de Atenas. Sua obra, portanto, reflete não apenas o seu talento artístico, mas a sua profunda conexão com a vida cívica e os dilemas morais de sua época. Das mais de 120 peças que escreveu, apenas 7 chegaram até nós. Apesar disso, sua influência é imensurável e Édipo Rei é considerada por muitos críticos, incluindo Aristóteles em sua Poética, como a tragédia perfeita. Então vamos falar da tragédia perfeita, o resumo de Édipo Rei. A peça começa com Tebas sendo assolada por uma praga terrível. O rei Édipo, conhecido por sua sabedoria, afinal ele resolveu o enigma da esfinge, jura encontrar a causa do mal e salvar a cidade. Édipo envia seu cunhado Creonte para consultar o oráculo, que revela que a praga é uma punição dos deuses pelo assassinato não vingado do rei anterior, Laio. Édipo promete descobrir o assassino e puni-lo. Aos poucos, a investigação de Édipo desvenda um passado sombrio. O profeta cego, Tiresias, insinua que o próprio Édipo é o assassino, mas o rei, em sua arrogância, o acusa de conspiração. Sua esposa Jocasta, viúva de Laio, tenta acalmá-lo contando a história de uma profecia de que Laio seria morto pelo próprio filho. Mas isso só desperta em Édipo uma suspeita terrível. Um mensageiro chega com a notícia de que o rei de Corinto, que Édipo acreditava ser seu pai, morreu. O mensageiro revela que Édipo era adotado e que ele mesmo, quando pastor, o havia encontrado abandonado ainda bebê. Nesse momento, um pastor, o último elo com a tragédia original, confirma a história. E a verdade se revela. Édipo matou seu pai Laio em uma briga de trânsito, num cruzamento de estradas, e desposou sua mãe Jocasta, cumprindo a profecia.
ao descobrir a verdade, Jocasta se enforca. Édipo, atormentado pela culpa e pelo conhecimento, cega a si mesmo com os broches do vestido de sua mãe/esposa. A peça termina com Édipo, agora cego e exilado, pedindo a Creonte que cuide de suas filhas e vá embora de Tebas, aceitando seu destino de dor e sofrimento. Na Grécia Antiga, o destino era uma força poderosa e inescapável. A tragédia de Édipo reflete a tensão entre a liberdade de ação do ser humano e seu inevitável destino traçado pelos deuses. O contraste está na tentativa de Édipo de fugir do seu destino, o que só o leva a cumpri-lo. A peça também pode ser interpretada como um ensaio sobre a busca pelo conhecimento e os perigos da arrogância. Édipo, um rei sábio que havia resolvido o enigma da esfinge, é derrubado pela sua própria insistência em querer descobrir a verdade, mesmo quando todas as evidências apontavam para um desfecho terrível. A interpretação psicanalítica de Freud utilizou a história para teorizar sobre o complexo de Édipo, o desejo inconsciente da criança pelo progenitor do sexo oposto e a aversão pelo do mesmo sexo. Embora essa interpretação tenha suas limitações para a peça de Sófocles, ela demonstra o impacto duradouro e as múltiplas camadas de leitura da obra. A tragédia de Édipo ainda ressoa na atualidade. Vivemos em um mundo onde a busca pela verdade e pelo conhecimento são constantes. Porém, nos deparamos com a fragilidade da nossa própria racionalidade. A queda de Édipo nos convida a lembrar que, por mais que tentemos controlar nosso mundo, a ignorância pode ser uma companheira inevitável e que a busca pelo conhecimento pode trazer consequências devastadoras. E agora é hora das recomendações de outras obras de Sófocles. Temos a trilogia tebana, que são peças que formam a trilogia com Édipo Rei, embora não tenham sido encenadas juntas originalmente. Mas são elas: Édipo em Colono é a continuação da história, com Édipo agora cego e exilado, chegando em Colono em busca de refúgio. É uma obra mais filosófica e menos focada na ação. E Antígona, que é centrada na luta da filha de Édipo contra as leis do Estado após a morte de seus irmãos, explorando o conflito entre a lei divina e a lei humana. Outras obras são Electra, baseada no mito de Electra e Orestes, que buscam a vingança pela morte do pai Agamenon, e Ajax, a tragédia do guerreiro grego que enlouquece após não ser reconhecido como o mais bravo e se suicida. Édipo Rei é um clássico porque, apesar de muito antigo, trata de dilemas humanos universais: o destino, a arrogância, a ignorância e o autoconhecimento. A tragédia nos convida a questionar nossa visão de mundo e a aceitar a complexidade da condição humana. Leiam a peça e continuem as conversas nos comentários. Digam o que vocês acham do destino de Édipo e se o complexo de Édipo de Freud faz sentido para vocês. Se você estivesse no lugar de Édipo, tentaria lutar contra as profecias?
ou aceitaria o seu destino? Diz aí nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência. Curta, comente, compartilhe e continue seguindo o Livros que Falam. Tchau, tchau e boas leituras.